Olá, estamos começando mais um programa Painel Político aqui na Doctum TV. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber o meu amigo Dr. José Soares Valente, advogado e que por muitos anos militou na nossa política aqui de Caratinga. Valente, obrigado pela presença, por ter atendido aqui o nosso convite. Pois não, Dário, bem da verdade, eu me sinto muito honrado de estar aqui com você, especialmente por você e pela Doctum também, claro, né? Porque vocês, quando estagiou comigo, você deve ter ficado por volta de 3 anos no meu escritório, não é isso? Tive o prazer, né, de ter essa escola, né? Que foi o seu escritório. Obrigado. Para mim. Bom, eu estou recebendo o Valente aqui para falar um pouco de política. Ele que militou na política assim, diretamente durante mais de 20 anos, não foi, Valente? Ô, Dário, eu fui eleito em 3 de outubro de 75, vereador. Sim. Pela antiga Arena 1, que era o receptáculo do PSD. Do PSD da Constituição de 46. Era o equivalente ao PSD. Né? Porque, para quem não sabe, às vezes o nosso telespectador não tem esse conhecimento, a Arena, o regime militar permitia só um partido, né? Dois partidos. Era um contra e um a favor, né? Era a Arena, e aí era Arena e MDB, não era? Não tinha o MDB. Não, era só Arena. E criou-se... a sublegenda. Não, criou-se o MDB, sim, de fato, mas não tinha expressão nenhuma. Perfeito. Nenhuma. E o regime, o partido mais ligado então ao regime militar era a Arena, chamava Arena Aliança... com 2 sublegendas, né? Aliança Renovadora Nacional. Isso. E aí tinha a sublegenda, Arena 1 e Arena 2. Eu pertenci à Arena 1, que eu sou da época do PSD, da Constituição de 46. Aí, como ninguém queria ser oposição ao regime militar, todo mundo se agrupava na Arena. Então, eles foram obrigados a criar a sublegenda Arena 1 e 2. A 2 era os Quartaguela, né, adversário nosso. Certo. Né, que eram representados ainda tem alguns remanescentes aí, né, como o Ferreirinha, né? Ainda tem uma turma ainda. Esses eram os seus adversários? Eram mais ligados ao UDN. Ao UDN. Era a chamada antiga banda de música do Zé Sarney. Certo. Essa turma aí da UDN, aguerrida, do resto do Carlos Lacerda. Valente, quem era a grande liderança desse seu grupo nessa época? Ô, Dário, nós tínhamos, eu costumo falar com frequência, assim, diária. O nosso grupo é extremamente poderoso, o PSD. Sim. O PSD, durante 20 anos, ele elegeu um poste, se ele quisesse. Sim. Nós nos juntávamos numa sala, imagina, o doutor Zé de Paula Maciel, Zé Alemão, o Fabinho, que até então era companheiro nosso, o João Lutino, o Socortes, não é? Era uma turma, o Sorindolfo do sindicato. Então, dentro daquela sala, tinha o Zé Valente, tinha o Zé Boy. Que era o Zé Boy Vasconcelos, que era um grande advogado também na época. Eu sou discípulo dele. Depois foi juiz de direito, né? Foi. Quando o nosso grupo caiu em desgraça política, que houve aquela reviravolta do MDB, sim, que trouxe o Fabinho. Foi na eleição municipal de 82. Isso. 82. Pra você ter uma ideia, o MDB ganhou em todo o Brasil, menos em Sergipe. Porque a liderança do Augusto Franco lá, da família Franco, era extremamente poderosa, então foi um verdadeiro estelionato. E o PMDB assumiu 25 de 26 estados da federação. E nessa enchente aí, nesse maremoto, o Caratinga entrou. Foi também. Aqui veio Tancredo, eleito governador, e Fabinho. Parece que a eleição estadual e municipal foram casados naquela época. Foram. Inclusive, eu tive um mandato prorrogado, meu primeiro mandato de vereador. Eu fui eleito em 75 com 1.604 votos. Era uma votação expressiva. Muito expressiva, até para os dias de hoje. Quando estava vencendo o mandato, veio o ato institucional número 2, Dário,
e prorrogou os mandatos daqueles que estavam no poder por mais 2 anos para coincidir as eleições de cima e baixo, né? De vereador até presidente da República. Porque a gente estava também num período em que de abertura, né? O regime militar já Começava a se abrir. Já estava se abrindo com a possibilidade do povo eleger, porque o povo não elegia nem governador de estado e nem prefeito de capital durante um tempo, né? Depois começou essa abertura gradual, né? E houve as eleições em Tinha as instâncias também, as instâncias hidrominerais, né? A área de segurança nacional. Tudo através de eram interventores, né? Que administravam, né? Exatamente. Período ditatorial. Bom, mas você falou que ninguém tinha coragem de enfrentar o regime militar. Você, como advogado nesse período, teve algum embate nesse nível com representantes do regime militar? Teve alguma história sua? Olha, Dário, eu me formei na Federal de Direito, em Belo Horizonte. Isso. Eu era bancário aqui e decidi me mudar para lá para fazer o curso de Direito. Então, a minha turma, para você ter uma ideia, começou com 53 alunos e terminou com 22. Sim. Então, nós tínhamos dentro da nossa sala, a coisa era tão grave que nós tínhamos um agente do DOPS camuflado, dissimulado, sim, e um do Exército, que era um cabo, se dizia cabo do Exército. Sim. Então, a gente era vigiado 24 horas por dia. E eles estavam lá para vigiar não só os alunos, mas também os professores. Com o professor Gerson Bozon, que era o reitor da Universidade Federal, foi caçado, com outros vários professores, né? Que tiveram problemas em razão até mesmo do conteúdo que ministravam nas suas salas de aula, né? Porque, por exemplo, não era possível falar em democracia, em eleições, né? num regime constitucional, né? Teve momentos em que a garantia do habeas corpus teve suspensa. Foi suspensa, né? No AI-5, Isso. Olha, o tio Hélio Amaral, aí do Instituto Hélio Amaral, ele é irmão da minha mãe. E eu convivia com ele, por causa da família, né? Ele era padre. E ele celebrou uma missa no interior de São Paulo, não lembro qual cidade. E ele se referiu a alguma coisa mais ou menos assim. Olha, nós somos o quintal dos americanos. Certo. Ô, Dário, ele ficou preso com a Dilma. Por causa dessa frase. Ele foi companheiro de prisão da presidente Dilma Rousseff. Então, sabe o que eu fazia para não correr risco? Eu li muito sobre o nazismo, sobre a Segunda Guerra, sobre Hitler, eu conheço bem mesmo. Certo. Então, sabe o que eu fazia para me livrar deles? Porque eu tenho um pensamento voltado mais para o social, mais para a esquerda. Sim. Eu entrava na sala de aula, Dário, e desenhava a suástica nazista lá. Eles achavam que você era anticomunista, né? Isso. E, na verdade, você era um comunista. Você estava mais alinhado com a pessoal da esquerda. Eu tenho vocação para uma melhor distribuição de renda para as classes mais pobres. Eu não sou Casagrande, eu sou mais senzala. Mas, veja bem, você aqui em Caratinga, talvez uma das pessoas mais viajadas, né? Você conhece quantos países? Conheço 53 países. Desses países aí, você já esteve em países que pertenceram ao bloco socialista, ao bloco comunista. Estive na China, na Rússia, na Mongólia. E você teve essa impressão mesmo que o comunismo lá produziu assim uma distribuição de renda mais do que produziu repressão, ditadura? Ô, Dário, você foi muito feliz nessa colocação que você fez aí, pelo seguinte, eu fiquei decepcionado, porque eu imaginava de encontrar uma coisa, especialmente na Rússia, né? Sim. Que eu corria lá todo de trem, no Transiberiano. No Transiberiano. E eu pude verificar que é uma sociedade triste, é um povo que não sorri, não tem esse calor humano que nós temos, né, Dário? Fala-se muito dos regimes repressivos, né? Na Rússia, principalmente depois do Stalin, e na China com Mao Tse-tung, que realmente provocou no povo, né, esse tipo de opressão. Né? Pois é. Eu notei que é um país assim, todo pronto. A Rússia está pronta, a capital é linda.
Moscou. Isso, exatamente. Inclusive, eu viajei naquele... Como é que chama? Túnel lá? Como é Eurotúnel. Subway. No metrô. No metrô. Metrô. É o metrô mais antigo do planeta, pago em fração de zloty, chama zloty, o dinheiro para pagar lá. Tem 70 anos que não sobe um centavo. É o metrô mais bonito, ele é todo formado por restos de canhões, de armas da Primeira Guerra, da Revolução Bolchevique. Então, é uma cidade pronta, muito bonita. Pois é, toda essa sua experiência de leitura, né, de cultura, de viagens, e quando você retorna ao Brasil, né, só de advocacia são quantos anos? 44. Eu formei em 72. Uma passagem pela política, chegou a ser vereador, chegou a ser candidato a deputado, quase foi eleito. Deputado estadual, né? E como é que você viu o Brasil, doutor Zé Valente, depois dessa experiência toda aí com Nova República, eleições, reeleições e o estágio que nós chegamos hoje? Ô, Dário, eu tenho me sentido até deprimido, porque eu leio muito, como você sabe, né? No mínimo, eu leio 2 jornais por dia, fora os livros, né? Que eu leio em casa à noite. Olha, tem hora que eu quase sinto vergonha de ser brasileiro. Por quê? No momento. Por quê? Porque eu nunca vi... Vê bem, nem a Itália, com as mãos limpas, não tinha um problema do tamanho que nós temos hoje. Porque 100% da classe política está envolvida com impropriedade, com coisas antirrepublicanas. Tudo roubo do dinheiro público, né? Pra gente falar, a gente evita falar, mas tem que falar no popular, porque é o dinheiro público que foi para o ralo. Nessa semana mesmo aí, um dos delatores lá da Lava Jato está devolvendo R$1 bilhão. R$1 bilhão, fora aquilo que não está devolvendo. Então, é muito dinheiro, né, que tem que ser desviado. Né? Você imagina o Cunha, né? O Cunha hoje é sinônimo. É um sobrenome que ele carrega e que é sinônimo de roubalheira. Sim. E o homem está no poder nomeando ministros, rapaz, e ninguém faz nada. Foi afastado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, o tirou do cargo, porque o negócio também, assim, você que acompanha política há muito tempo, a gente não imaginar um Supremo Tribunal Federal vir afastar um presidente da Câmara é um negócio também impressionante, né? Olha, Dário, eu tenho a impressão que o Supremo está funcionando como um amortecedor, um poder moderador, porque se ele aplicar a lei ipsis literis, na forma que ela manda... Tem que prender até os próprios ministros do Supremo. Até isso. Se bobear, vai ter ministro lá que vai ser preso também. Metade dos ministros do Supremo são de nomeação política. Todos eles, né? Todos eles passam por sabatina, por uma sabatina agora no Senado. Tem o quinto constitucional. Não, mas no Supremo não tem, não. O Supremo é só... a nomeação política, isso, né? Que piora mais ainda a nossa situação. Bom, mas tem um personagem da política aqui em Caratinga, eu sei que você conviveu muito com ele, e as pessoas falam muito, e às vezes a gente não vê assim nada escrito, nenhuma publicação mais detalhada a respeito da atuação dele, que é o Dênio Moreira de Carvalho. O Dênio. Como é que era essa convivência e como é que era o perfil desse político? Que às vezes as pessoas hoje ouvem falar, mas não têm assim, um conhecimento mais preciso de quem foi o Dênio Moreira de Carvalho. Você fez a pergunta à pessoa exata. Eu sou primo primeiro dele. Sim. Meu pai é irmão da mãe dele. Sim. Então, ele é um pouco mais velho do que eu, mas a gente convivia diuturnamente. Ele foi secretário do Interior da Justiça quando eu era vereador aqui, presidente da Câmara, em 79, no governo Francelino Pereira. Então, o Dênio... Eu aprendi a falar em público com o Dênio. Inclusive, eu pedi a ele, Dênio... deixa eu falar primeiro, porque falar depois de você, ninguém vai me ouvir, não. Ele era advogado e atuava no júri também? Não. Ele fazia o boliche da Inglesa Levi. Era um grupo judeu que tinha em Belo Horizonte, as casas... Inglesa Levi.
Então Sim. tinha um boliche bancado por esse grupo de judeus Sim. dessa rede de lojas. Inclusive eles foram embora para Israel, na guerra de 67, parece, né? E, então o Dênio, ele era locutor Ele era um esportivo. locutor. Ele era radialista, né? Isso, radialista. Chegou a trabalhar em televisão também, né? Foi, ele trabalhou aqui quando a Rádio Caratinga fazia um programa aos domingos, no Cine Brasil, o Dênio é que fazia. Depois foi a Belo Horizonte, trabalhou na TV, me parece que é Itacolomi, a época. Itacolomi, né? Foi exatamente. Isso? Ele ficou muitos anos lá, depois ele foi representar um tal de Carnê Diplomata, que era uma empresa estrangeira que acabou dando um prejuízo no Brasil, e Sim. o Dênio se sentiu envergonhado e largou aquilo. E foi ser deputado, a convite do PSD de Caratinga. De Caratinga. Foi quando foi eleito a primeira vez. Ele Então, foi deputado 4 ou 5 mandatos. Deputado estadual. Estadual. E Caratinga conseguia, naquela época, eleger representantes, né, Valente? Senhora, Depois... o Dênio, nós dávamos a ele 20 mil votos. Quando o colégio eleitoral é 35 mil. Pois é, quase a totalidade do eleitorado de Caratinga convergindo para um filho da terra, né, para um candidato realmente da cidade e que conseguia a cidade fazer um deputado que hoje não consegue mais, né? Ô, doutor Dário, eu vou além do que você está falando. Nós praticamente tínhamos um voto distrital em Caratinga. Isso. Porque a gente, inclusive, ajudava a eleger o Narcélio. O Narcélio era do grupo da UDN, da Arena 2. O Dênio, para manter o status de Caratinga, que o Murilo Badaró chamava de a República de Caratinga, ele era deputado federal, depois senador biônico. Foi senador, né? Então, o Dênio, apesar de adversário, a gente se dava muito bem com o Narcélio, como nos damos até hoje, né? Hoje ele encerrou a carreira política, está aposentado, está aí na cidade, é casado com família Silveira, né? Como nós sabemos. Marcelo Mendes, que chegou a ser deputado estadual. E aí ele era de um grupo adversário e, como a cidade fechava em torno dos nomes locais, acabava elegendo 2 até. Isso, e que dava uma representatividade muito forte aos vereadores, aos prefeitos daqui. Junto ao governo estadual. Eu tive um dia, doutor Dário, que eu falo porque o tempo se encarregou de não trazer problema no que eu vou falar. Sim. Eu era presidente da Câmara e teve um delegado de polícia aqui, despreparado para o cargo, Sim. se chamava Valdir alguma coisa. Esse cidadão, uma noite, decidiu que o lenocínio, apesar de estar no Código Penal, que é crime, ele decidiu executar, né, o artigo do Código Penal. E saiu pelas boates, pelas casas de tolerância, dando tiro nas lâmpadas. O lenocínio, para quem não sabe, é um crime previsto no Código Penal brasileiro que consiste em manter a casa de prostituição, né? Então, é tolerável, né? E que é tradicionalmente tolerável pelas autoridades, mas que de vez em quando alguém cisma de ir lá e fechar. Então esse delegado foi e dava tiro nas lâmpadas. Ele apagava as lâmpadas a tiro. A tiro. E então eu tinha sido muito votado por essas mulheres. O Lincoln costumava falar. O Lincoln Ferreira. Agora vem o eleitorado, o vereador do eleitorado organizado de Caratinga, falar no palanque. Era um vozeirão muito Lincoln bom, Ferreira, né? que era um tradicional locutor de campanhas políticas, né? Então, as prostitutas, nesse dia, doutor Dário, foram todas para a minha porta, lá na rua Deputado de Augusto, onde mora a minha família. E eram umas 200, eram muitas. E elas exigindo uma solução para aquilo, porque ele lacrou as portas, além de apagar as lâmpadas a tiro, né? Ele trancou as portas. E elas ficaram desesperadas, porque ela não tinha outra renda. Lacrou, né, os estabelecimentos, né? Foi. E tinha muitos, né? Tinha uma rua, né, inteira aqui. A Rua Isabel, a partir da Igreja Maranata para frente, toda era. O Poço Zacarias ali, né? Bom. E aí o que aconteceu? O que importa? Chegou aí no governador e... Aí elas foram para minha porta e começaram a exigir. Nós votamos no senhor tem que dar solução nisso.
E eu, encostado na parede, eu tinha que dar, né? Que é meu estilo, é dar solução. Eu resolvo um problema batendo de frente com ele, é meu estilo. Então, eu falei com elas, tolera, para de gritar, não faz algazarra, porque nós temos vizinhos. Vamos organizar essa bagunça aí. E aí? Aí peguei o telefone e liguei para o Deno. Eu não achei o Deno de jeito nenhum. O Deno era secretário do interior nessa época. E aí eu falei, o único jeito é eu ligar direto para o secretário de Segurança Pública. Era um coronel do Exército. Sim. Coronel Amando Amaral. Naquela época, todo secretário de Segurança Pública de todos os estados era nomeado pelo Exército. Tinha que ser oriundo do Exército. Pelo poder militar. Aí eu liguei, com muito custo, eu fui atendido pelo coronel Amando Amaral. Eu falei, coronel, o senhor vai me desculpar, no avançar das horas, era 9 horas, 9h30, 10 horas, eu estou ligando para a casa do senhor, eu sou do grupo político do seu colega, o Deno Moreira de Carvalho, que é secretário do interior, e eu estou com esse problema aqui, aconteceu isso, o delegado, um rapaz novo, inexperiente, ele chegou aqui e fez isso, e eu estou aqui, até, Dário, eu levantei o telefone, as mulheres gritando lá na porta, e ele ouviu, o coronel Amando Amaral, ele ouviu a barulheira. Eu falei, coronel, eu me chamo Zé Valente, eu sou advogado, sou presidente da Câmara. Sim. E eu preciso de uma solução quase que instantânea, coronel. E falando com a voz embargada, porque realmente era uma situação de pressão, né? Toda aquela gente na porta da sua casa. Eu tinha que resolver de qualquer forma. Aí ele falou assim, o senhor se responsabiliza pelo que o senhor está me pedindo? Militar é muito centrado, né? Exato. Eu falei, coronel, sob a fé de meu grau, né? Que nós usamos muito na advocacia, né? O juramento, né, do advogado. Não é? Sob a fé de meu grau, eu garanto tudo que eu estou falando. Ele falou, ele me perguntou, ô senhor Valente, aí tem rádio amador? Eu falei, tem. No fórum tinha um. Sim. Era o único rádio amador, um ou dois, ou três. Um meio de comunicação, assim, mais instantâneo. Aí ele falou, o senhor podia acionar isso e botar no ar, que eu vou te dar uma resposta em 30 minutos. E esses homens são sérios, rapaz, é bom para tratar com eles, o que eles falam, eles cumprem. Exato. Ainda que doa em alguém. Aí eu fui na casa do Zé Sag, que morreu esses dias, né? Neném, irmão do Murilo Sag. Neném Sag. Ele que tomava conta do rádio amador lá no fórum. Era no segundo andar. Eu fui Zé Sag, eu tô com esse... Primeiro eu subi na varanda, fiz um discursinho rápido para as prostitutas, né? Como se fosse um parlatório ali, né? Um parlatório, uma espécie de púlpito. Eu falei, me aguardem que eu vou procurar o Zé Saigler, que é o operador de rádio, para ele abrir o fórum com o coronel Amando Amaral, que eu acabei de falar com ele agora. Vai transmitir a solução. A solução. E aí tirei o Zé Saigler da cama, coitado. Ele falou, Valente, fizemos TG junto, a gente tinha muita liberdade. Por azar, perdemos ele esses dias, morreu na minha idade, 72 anos. Aí ele foi lá, abriu o fórum, ele tinha a chave, abriu, ligou o rádio. Ô, doutor Dário, não deu 30 minutos, o rádio chamou. Isso. O doutor, como é que é não? O presidente da Câmara está presente, era ele. Aí o Zé Saigler falou, está aqui ao meu lado. Ele falou, comunique a ele que eu já tomei as medidas necessárias e o senhor Valdir, doutor Valdir, já não é mais delegado em Caratinga. Eram outros tempos. Aqui também. Eu fiquei inchado que nem eu. Eram outros tempos, né? Mas que bacana esse bate-papo. Aí aqui, eu né? fui voltei, fui para a varanda e fiz um discurso rapidinho para ela lá. Elas bateram palma para mim, rapaz. Encheram minha bola. Né? E a alegria voltou a reinar em Caratinga. A reinar em Caratinga e a paz, né? Bacana. E na eleição seguinte eu tive os votos dela 100%. 100%.
Bacana. Eu fui o mais votado Valente, eu recebi o recado ali da nossa produção que o nosso tempo esgotou. Foi um bate-papo muito bacana, muito realmente divertido. E a gente espera contar com você aqui outras vezes para a gente bater esse papo de novo, tá? Ô, Dário, você é meu filho, né? É isso aí, eu vou ter muito prazer em qualquer oportunidade de estar com você. Agradeço essa consideração. Bom, nós vamos encerrando aqui o programa Painel Político e voltamos numa próxima oportunidade. Um abraço.